Olá, boa tarde. Está começando mais um NT Sul na tela da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesta terça-feira, 30 de maio. E na edição de hoje, eu recebo aqui no estúdio o contador Roberto Dreves. Ele vai tirar dúvidas ao vivo sobre a declaração do imposto de renda. Cachoeira abre Escola Municipal de Educação Infantil. A EMEI Girassol tem 38 vagas em turno integral nesse início. A audiência pública debate paralisação das obras na ERS 403. O encontro foi na Câmara de Vereadores de Rio Pardo. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala do perfil das mulheres detentas. Vigilância Epidemiológica de Cachoeira emite alerta de leptospirose, a doença do rato. 4 casos confirmados em curto espaço de tempo e um ainda em investigação motivam pedido de cuidado. Se precisar guardar nas embalagens que vier do mercado, estes grãos, que a gente passe um pano com água sanitária. E como você já sabe, o NT Sul tem sempre aquele espacinho reservado para você. Tem aí uma dúvida sobre declaração do imposto de renda? Escreve pra gente que o contador vai responder ao vivo agora. Nosso número é o 51997697129. Tá na telinha, mande aí a sua dúvida. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, pode ser no Facebook ou ainda em nosso canal do YouTube. Vá participando, o NT Sul já tá no ar. E a gente começa o NT Sul de hoje falando da declaração do imposto de renda. Restam poucas horas para enviar todos os documentos e não ficar em dívida com o leão. E eu estou aqui no estúdio com o nosso convidado, contador Roberto Dreves. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Sempre é uma honra a gente poder mostrar e declarar o que vamos fazer com os nossos impostos de renda. E tem que correr, né? Porque o prazo é agora, fim de maio. Já temos praticamente só 24 horas, né? A correria está grande lá, muita gente atrasada chegando. O pessoal está muito atrasado, o pessoal deixou, com a prorrogação, o pessoal deixou para a última hora, né? Então a gente está assoberbado de trabalho e tentando resolver esses problemas, né? Ok, bom, vamos tentar então aqui ajudar quem deixou para a última hora. Ontem a gente trouxe, Roberto, aqui uma reportagem falando sobre o prazo final do imposto de renda e a gente percebeu nas mensagens que nós recebemos muitas dúvidas das pessoas ainda sobre a declaração. Então nós já agrupamos aqui algumas dessas perguntas e o seu Roberto vai nos ajudar. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, algumas dessas questões, desses questionamentos que chegam para a gente. Pergunta da Sheila Correia. Quem tem mais de 66 anos está isento da declaração do imposto de renda? E aí, seu Roberto, tem alguma isenção considerando a idade? Não, a idade tem uma isenção, que seria 24.700. Mas como a gente chega aos 65 anos de idade, a Receita Federal deu uma isenção para todos aqueles que ganham até 24 mil, seriam isentos do imposto de renda. Só que tem uma coisa, quando a gente vê essa pergunta, e se a pessoa tem outros rendimentos, vamos supor, ele é aposentado, né, e ele ganha aluguel, ele ganha arrendamento, ou ele trabalha numa outra empresa e tem um rendimento, aí só isento os 24 mil, a outra parte é tributada. Entendi, aí nesse caso tem que fazer a declaração. Exatamente, está obrigado a fazer a declaração de renda. Então, respondido aqui para a Sheila, então tem aí essa isenção até 24 mil reais, se passou disso tem que fazer a declaração em relação ao restante. Bom, vamos voltar aqui para a tela, tem mais perguntas, mais dúvidas dos nossos telespectadores, vamos sanar essas dúvidas aqui. Pergunta da Ana, quem precisa fazer declaração de imposto de renda, por quê? Bom, a imprensa está falando, né, seu Roberto, que o prazo está terminando, tem muita gente, quem sabe não está habituado com isso, em dúvida. E aí, vamos dar aquele básico, quem tem que declarar? Quem tem que declarar é quem ganhou acima de 28.900, uns quebradinhos, não me recordo assim, né? Quem ganhou isento, no caso, 40 mil reais. O que é isento? Seria a poupança, juntamente com um seguro, né, que são partes isentas, que ele então é obrigado a declarar. Quem é produtor rural, quem ganhou a 148 mil, né? E quem tem um patrimônio de 300 mil. Esses estão obrigados a fazer a sua declaração de renda.
Ok. E olha, quero convidar você que está em casa aí, ligou a sua televisão, está de olho aqui no NT Sul, tem alguma dúvida sobre o imposto de renda? Corre aí, mande mensagem para a gente no WhatsApp, dá tempo ainda da gente responder a sua questão também, 51997697129. Vamos continuar aqui respondendo quem já mandou antecipadamente e vamos tentar responder a sua de casa também. Pergunta aqui do César, saque FGTS, saque aniversário, saque PIS/PASEP, precisam ser declarados? Como proceder? A pessoa vai lá fazer a declaração, era um direito dela, e aí tem que colocar também na declaração? Se ele não colocar esse valor, a declaração de renda, ele comprou um bem, e aí ele ganhou X salário. E se ele não tem o fechamento entre a compra do bem e o salário, vai faltar dinheiro. Então, como ele pegou lá no fundo de garantia, ele declara, ele é isento essa parte, e vai colocar. E aí vai completar a renda para comprar o bem. Entendi. Ok, vamos adiante aqui. Tem mais perguntas. Aqui o telespectador não se identifica e a gente respeita esse direito de todo modo, vamos tirar a dúvida. Quem tem direito à restituição possui alguma vantagem se solicitar recebimento pelo Pix, chave CPF? Inclusive a Receita está incentivando, né, seu Roberto? É o que a Receita esse ano, numa inovação, a Receita está incentivando todas aquelas pessoas que não têm conta, mas que declaram com o Pix, esses vão receber mais rápido, né? A nossa dúvida que paira no ar é o seguinte: por que com o Pix vai receber mais rápido, se ele pode ser na conta corrente também? Sim. Seria rápido, né? É uma incógnita que a gente ficou aí, mas a Receita está fazendo isso aí. Aí é a critério de quem vai declarar. Exatamente, tranquilo. Então tá jóia. Vamos adiante aqui, vamos ver quais outras dúvidas que chegam para a gente. Pago MEI, preciso declarar imposto de renda? Só um contabilista pode fazer ou eu consigo prestar contas? Essa pergunta, inclusive, chegou ontem. Então, vamos diferenciar essa questão do MEI, contas pessoais, como é que o povo faz? Quando a gente é MEI, nós somos duas pessoas. Uma, a pessoa física, que é MEI, a pessoa particular, que é o Roberto, né? E o MEI, que é o Roberto MEI. Então, eles são duas pessoas distintas. Aquela declaração do MEI, ele está obrigado a fazer. Porque se ele não fazer, ele vai perder também o prazo da entrega do MEI, que é também amanhã, o último dia, e se ele está obrigado a fazer a declaração de renda, aí ele também teria que fazer a declaração de renda. Então aí tem um ponto importante, né, que é cuidar para não misturar as Exatamente, finanças, né? São duas pessoas ao mesmo tempo, numa só, né? O MEI e a pessoa física. Muito bem, vamos adiante aqui. A gente tem mais perguntas. O Pedro Silveira, quem é MEI precisa fazer duas declarações? Acho que já está respondido aqui. Exatamente, eu já respondi, né? São duas declarações, uma do MEI e a outra da pessoa física. Muito bem. Tem mais, temos mais perguntas que chegam aqui. A Janete Souza, ainda pode fazer destinação de algum percentual do imposto de renda ao fundo da criança e do adolescente? Tranquilamente pode fazer, e que eu acho que nós temos que fazer isso porque estamos deixando dentro da nossa comunidade esse recurso. E esse recurso que nós estamos pagando era o dinheiro que ia para a Receita, ia para o governo federal. E assim fica na nossa cidade e aonde nós podemos fiscalizar o recurso que está sendo empregado. E o que acontece? Nessa pergunta ainda faltou uma coisinha. A pessoa que pode declarar, ela tem que ser a declaração completa, ela não pode ser a simplificada. Porque se ela fizer a simplificada, ela não vai ter vantagem nenhuma. E se ela for a completa, ela vai fazer as duas coisas. Uma, vai ajudar a criança, vai ajudar o idoso, a nossa comunidade e também o governo cumprir a sua obrigação. Fica o incentivo, né? Ao fazer a declaração do imposto de renda, fazer essa destinação, então, de parte do imposto para esses fundos, no caso aqui em Cachoeira do Sul, o Fundo da Criança e do Adolescente, que é o Fundica, né? Isso. É. Temos mais perguntas aqui? Acho que temos. A Luciana Moraes, que tipo de comprovante de gastos pode gerar desconto do imposto de renda? Todo mundo querendo fugir, né, de pagamento, então... Eu acho justo. Vamos achar justo. caminhos, né, seu Roberto? Todo documento que a gente pode fazer para abater no imposto de renda seria a educação, né? Quando o pai paga lá o colégio particular e paga caro, né? Ele pode abater.
ele pode abater o médico, o dentista, o fisioterapeuta, né, o hospital. Essas são dedutíveis do imposto de renda. Muito. E, de preferência, está com os comprovantes na mão, porque poderá a Receita solicitar o comprovante. Ok. Bom, vou perguntar agora aqui para o seu Roberto sobre uma questão que talvez seja bastante comum no Brasil. A gente estava falando antes de começar aqui o programa, né, Roberto? Que é a questão da informalidade. Muita gente que tem ganhos, recebimentos que são informais, ou seja, ele não tem um contra-cheque ou não emitiu uma nota, mas recebeu por um serviço prestado. Como é que fica? Daqui a pouco, mesmo na informalidade, ele ultrapassou aquele limite, né, de isenção. Como é que faz? Bom, eu vou dar um exemplo prático. Um jardineiro. Um jardineiro, ele não vive com o salário mínimo. Ele ganha mais. Como ele ganha mais, ele também é aposentado. E aí a gente começa a fazer os cálculos. Se ele é aposentado, ele ganha o salário de aposentado. Mas o salário de jardineiro, ele estaria obrigado a fazer a sua declaração de renda. Só que eles não fazem, o pessoal não faz, né? Aí quando vai fazer uma compra no comércio ou no banco e pegar um financiamento, aí que se aperta, né? Entendi. Eles não têm a comprovação do valor que deveriam declarar, né? Então, eventualmente ele pode gastar mais do Exatamente. E aí o governo vai ter ciência disso. O governo não vai saber, mas daqui a pouco faz, né? Há pouco tempo mesmo, um cliente lá me contou um assunto até que eu achei estranho, que uma pessoa recebia a Bolsa Família, né? E a Receita Federal simplesmente cortou a Bolsa Família. Aí a pessoa ficou indignada, foi saber por que haveria o corte, né? Só que essa pessoa, no mercado, no mês, ela gastou R$ 2.500. Então, o que aconteceu? Ela ganhava a Bolsa Família e tinha um outro serviço. Então, ela não teria, né, que ganhar a Bolsa Família. E, nesse caso, a Receita pegou. Pode acontecer. Foi até uma coisa assim que até eu estranhei quando houve a notícia. Mas, como nós estamos interligados hoje, o nosso CPF é para tudo, eles podem pegar e fazer, né? Claro. Vamos então para a tela, tem mais perguntas que já estão chegando desse momento. Luiz, aliás, primeiro aqui a pergunta do Diego. Quem tem 77 anos precisa declarar o imposto de renda? Já está mais ou menos na linha da pergunta que a gente respondeu antes, né? Exatamente. Quem tem que ver as duas, a sua fonte de renda, né? Se não apresentar, tu não consegue mostrar. Mas no caso dos 77 anos, ele teria obrigação de fazer, se ele tem mais o valor dos 28 mil, né? Tá, então, considerando aqui, ele tem aquela faixa também de isenção, exatamente. Né? Mas, só que ele tem que fazer o ajuste. Muito bem. Quem mais? Temos aqui mais perguntas. Só fazendo aqui uma correção. Então, aquela pergunta de antes foi do Diego, tá? E agora sim que a gente vai trazer aqui a pergunta do Luiz. Minha mãe tem pensão e aposentadoria de um salário mínimo cada. Tem que declarar? Vou dizer para ti o seguinte, ó. No caso, se ela não tiver 65 anos e ela tiver a pensão e a aposentadoria, tem que fazer. Porque vai passar da faixa. Vai passar da faixa. Casualmente, agora de manhã eu fiz uma. Então está respondido aqui para o Luiz. Bom, a gente está recebendo aqui muitas perguntas e a gente quer agradecer aqui aos nossos telespectadores. A gente espera ter ajudado aqui, tirando algumas dúvidas com o Roberto Dreves, que gentilmente, contador, nos atendeu nesta terça-feira. E fica aí a dica, né, para você que está em casa. O prazo, então, para a declaração está terminando, né, seu Roberto? Agora, até amanhã, dia 31, às 23 horas e 59 minutos. Para a gente fechar, então, quem não fez a declaração, acabou de perceber agora que tem que declarar, o que faz? Procure um contador ou faça a sua declaração de renda, né? Se ele tem condições de fazer, ele que faça. Senão, ele procure um contador que ele vai atender. Perfeito. Roberto, muito obrigado pela participação com a gente, por ter estado aqui no Jornal Tirando Dúvidas. Eu que agradeço, Daniel, e é um prazer a gente prestigiar isso aí. Perfeito. Bom, e nós vamos falar agora sobre a situação da ERS 403. Foi assunto na Câmara de Vereadores de Rio Pardo. A pedido do vereador Cláudio Freitas, foi realizada na tarde de ontem uma audiência pública sobre a paralisação das obras na estrada. A pavimentação parou há meses e nessa última semana o serviço foi no entorno, também suspenso.
Vale lembrar que essa obra foi prometida de ser entregue no final do ano passado. Na reunião, muitos argumentos e resoluções previstas para o futuro. Essas fotos publicadas no Facebook foram tiradas ainda no final de semana, logo após a chuva. A condição do trecho fez o ônibus parar na sarjeta e o caminhão atolar em meio à estrada. Cansados dessa mesma cena que se repete mais uma vez, o vereador de Rio Pardo, Cláudio Freitas, morador da região, decidiu debater o assunto na Câmara de Vereadores. O chamamento ocorreu ainda na sexta-feira. E até quando nós vamos sofrer com isso aqui? É carros capotando, é a poeira que está aí, é pneus cortados com essas pedras aflorando, e nós não admitimos esse abandono da obra. Nós queremos que a obra continue no trecho Cachoeira do Sul, Rio Pardo, e que ela reinicie de Rio Pardo para Cachoeira do Sul. Nós não descansaremos antes que essa obra seja concluída. O encontro aconteceu e contou com a presença dos moradores, vereadores de Rio Pardo, prefeito da cidade e assessores dos deputados estaduais Cláudio Tatti, Edvilson Brum e Kelly Moraes. Também esteve presente o engenheiro da Compasul, Leonardo Vargas. O governo do estado não mandou representantes. A resposta do Executivo Gaúcho foi a apresentação do documento demonstrando o valor depositado para a conclusão da obra. A empresa contratada argumentou que o britador está quebrado e deve resolver a situação no próximo mês e concluir 9 quilômetros que estão com a base pronta. A Compasul também vai assumir o lado de Rio Pardo, Cachoeira do Sul. E, segundo o governo do estado, a terceirizada tem 45 dias para apresentar garantias no encaminhamento da obra. Agora, o que a gente tem, a nossa função na obra é trabalhar toda aquela base de brita graduada que está depositada até o início, até o quilômetro 30, mais ou menos, que está depositada a base de brita. A gente tem que trabalhar ela, executar, fazer a imprimação e fazer a pavimentação asfáltica onde já vai ter a base de brita graduada. A terraplenagem não pode ser mais executada em função de quantitativos. A gente não pode trabalhar, até porque tem todo um trâmite legal do DAER, da fiscalização, tem que validar quantitativos, tem todo um trâmite que leva um período de tempo até ser autorizado, o aditivo esse tem que ser homologado, tem todo esse trâmite ainda. Mas, paralelo a isso, a gente tem que trabalhar essa base. Tem atraso por parte da empresa na questão da base, sim. A gente teve um problema de quebra mecânica, o nosso britador é em Butiá. Toda pedra que vai para a obra de Cachoeira vem de Butiá. Está previsto no contrato, pela distância de transporte, toda aquela pedra, macadâmia, base, todo o asfalto, tudo vai vir de Butiá. O nosso britador ele quebrou, teve uma quebra mecânica, ele está na manutenção, o britador, como vocês imaginam, é um produto, não é fácil de achar a peça, não é fácil de trabalhar, então foi desmontado. E para não parar a obra, o seu Olivar, que é o proprietário da empresa, ele disponibilizou duas carretas fixas, elas estão puxando pedra de Estrela para Cachoeira. O que dizer sobre a RS 403? Eu comentava aqui com um colega vereador Alceu, que eu iniciei a minha faculdade na UBRA, em Cachoeira do Sul, em 2013, e as obras estavam em andamento. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui fazer a minha inscrição lá, com dois coração, né? Porque era tão longe, lá em Cachoeira, tinha que ir e tal. Na época não tinha transporte, eu tinha que ir de carro próprio. E o pessoal lá dizia, não, mas as obras estão em andamento. Em breve tu já vai andar em cima do asfalto. Me formei em 2017 e o asfalto estamos esperando até hoje, né? Então eu não poderia deixar de me solidarizar hoje com a comunidade que passa, que transita todos os dias na RS 403, que come poeira no verão e que passa sacrifício com o barro nos dias de chuva. É difícil a gente entender uma empresa do tamanho da Compasul, levar 4 meses para recuperar um britador. É quase impossível de nós, como secretário de obras que fomos, acreditar nisso. Mas, a não ser por uma dificuldade financeira muito grande da empresa. E isso nos traz a preocupação. Ainda em 2021, foi aportado R$ 23 milhões através do programa Avançar.
ficou encaminhado uma visita até o trecho com os deputados da região e membros da comunidade. O saldo final da audiência pública é compreender os argumentos da Compasul e aguardar os novos prazos estipulados. E é estável o estado de saúde do soldado do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Eduardo Cruz, de 18 anos. O jovem natural de Eldorado do Sul estava de serviço em Cachoeira do Sul quando disparou o fuzil contra si próprio, atingindo o tórax. A informação foi confirmada pelo batalhão. Carlos foi atendido, encaminhado ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde está internado na UTI. Segundo o comandante, Coronel Luiz Augusto Leal, um inquérito vai ser instaurado para saber as circunstâncias do disparo. Ele ainda confirmou que o batalhão vai prestar todo o suporte para a família do soldado. E agora o nosso assunto é educação. Desde ontem, Cachoeira do Sul conta com uma nova instituição de ensino. A Escola Municipal de Educação Infantil Girassol veio para preencher mais uma lacuna na corrida pelas vagas no município, ofertando mais de 100 vagas. A rede de escolas municipais de Cachoeira do Sul passou a contar, desde ontem, com mais uma possibilidade em vagas. A Secretaria Municipal de Educação abriu mais uma escola de educação infantil na rede municipal de ensino, chamada EMEI Girassol. A instituição está alocada em um prédio alugado pela Prefeitura na área central da cidade, na Rua Pinheiro Machado, e com capacidade de atendimento para 54 vagas integrais e 60 vagas parciais, somando 114 vagas. Dia que estamos muito felizes, né? Porque nós, depois de muito trabalho, né? Porque nós resolvemos em fevereiro alugar essa casa, porque nós começamos a perceber que a demanda estava cada vez aumentando. No início do ano era uma demanda, conseguimos atender toda e depois de fevereiro começou a aumentar. Então, com isto, tivemos que procurar a casa, alugar e também fazer todo o processo do PPCI, que demorou bastante, e a gente não poderia abrir uma escola de educação infantil sem oferecer a segurança necessária para as crianças, com uma demanda que nós poderemos atender até 114 crianças, né? Estamos abrindo hoje, Gabriel, não com toda a capacidade dela. Tu sabe que nós estamos com o limite prudencial, que nós não podemos nomear os professores necessários, né? Então, nós pretendemos, daqui final do mês, início do próximo, conseguir nomear o restante dos professores, e aí sim poderemos colocar toda a capacidade da 114. Aqui nesse local, ela atinge uma região maior, né? Vai até mais perto dos bairros, mas também que tenham condições de deixar as crianças aqui. Nós estamos também atrás de um outro prédio para alugar para que a creche, que nós temos uma aqui no bairro Fátima, ela precisa ser realocada no outro prédio, né, com melhores condições, ainda não encontramos. Mas é desta região toda que vai, vamos dizer, até lá em cima, perto do Prado, por essa região daqui, da parte sul, né? Num primeiro momento, são disponibilizadas 38 vagas em turno integral, com 8 vagas de berçário e 30 de maternal. Depois, com o aumento do número de pessoal entre professores e monitores, o atendimento alcançará 114 vagas. A escola conta com um diretor e uma vice-diretora e tem ainda na equipe supervisora, servente, 4 professores e 3 monitores. Eu quero ressaltar aqui a dedicação de toda a equipe,
tanto da Secretaria de Educação, mas principalmente da escola, que vocês viram aqui que não mediram esforços para tornar um ambiente bonito, agradável, chamativo, onde as crianças tenham o acolhimento necessário. E hoje eu fiquei muito faceira, porque eu me encontrei com uma mãe que estava aqui hoje de manhã, e eu perguntei como é que estava. Ela disse muito feliz, porque a filhinha dela, do maternal, não quis que ela ficasse com ela. Vê só, a adaptação. Muito bom. E agora está na hora do seu recado, a sua participação, a sua notícia, o que você viu pelas ruas da cidade. Conte pra gente, mande aí uma foto, mande um áudio, mande um vídeo. Nosso WhatsApp está à sua disposição, viu? 51997697129 é o número para você participar com a gente. Você também pode comentar aí no nosso Facebook, nas lives, facebook.com/TV Cachoeira, e também lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aliás, estamos lá com quase 80 mil seguidores, então se você não está inscrito no canal, passe lá, se inscreva para acompanhar as informações, as reportagens que a gente publica diariamente, e diretamente no nosso canal você também interage para a gente trocar ideias, trocar informações. Vamos aqui para a tela, nós vamos começar com um recadinho do nosso WhatsApp. Me acompanhe. Está aqui com a gente o Rogério Pasqualin. Andei de bicicleta ontem na ERS 403, já está precisando de reformas, inclusive com desnível acentuado logo após a ponte do Rio Botucaraí, sentido Rio Pardo. Obrigado, Rogério, pela participação, pelo relato. A gente exibiu agora há pouquinho a reportagem falando dessa audiência pública que teve ontem lá em Rio Pardo, né? Uma complicação, essa ligação que é importante entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo, que precisa de finalização, né? Portanto, quem sabe a região faça aí uma mobilização forte para que esse asfaltamento seja de fato concluído. Quem está com a gente participando aqui também é a Tereza Lopes. Alô, Tereza, grande abraço, obrigado pela companhia com a gente. A Maria Anita Rezende, a Adriana Fraga, Diva Oliveira, a Sandra Ferreira, alô Sandra, alô meu amigo Everson e o Edson, a gente agradece pela companhia. Daqui a pouquinho tem mais recados, você de casa tem vez e voz aqui no NT Sul, você já sabe, né? Então pega aí o seu WhatsApp, mande um zap pra gente, 51997697129 é o número para você interagir. É hora de um rápido intervalo e na volta você vai ver. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala do perfil das mulheres detentas. Vigilância Epidemiológica de Cachoeira emite alerta de leptospirose, a doença do rato. 4 casos confirmados em curto espaço de tempo e 1 ainda em investigação motiva um pedido de cuidado. Se precisar guardar nas embalagens que vier do mercado, estes grãos, que a gente passe um pano com água sanitária. O intervalo é rápido, então não saia daí. Meio-dia e 33, o Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da sua TV Novo Tempo. Obrigado pela companhia com a gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que se conectou às redes sociais, às nossas lives ou ligou a sua televisão. Bom, vamos dar agora uma olhadinha nas condições do tempo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens da nossa câmera externa, bem no centro aqui da cidade. A gente está vendo aí muitas nuvens, né? Até já teve mais hoje de manhã, agora o céu está aparecendo um pouquinho mais, tem um pouquinho de sol. E é isso, né, minha gente? Hoje o dia, então, amanheceu nublado aqui em Cachoeira do Sul. A temperatura mínima registrada foi de 10 graus. O tempo deve seguir firme em todo o estado do Rio Grande do Sul, como a gente vai ver na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com a presença significativa de nuvens, mas ao longo do dia o sol deve predominar. Temperatura mínima 10 graus e máxima 22. Quarta-feira deve ser um dia com sol em Cachoeira com algumas nuvens. Temperatura mínima 14 graus e máxima 24. Quinta-feira deve seguir com essa tendência de sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 15 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A terça tem tempo firme, com sol entre nuvens em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Ainda pode chover fraco e de maneira isolada no noroeste e em parte do norte e também da serra. Apesar da temperatura estar em elevação gradual,
Segundo os meteorologistas, o frio permanece em todo o estado. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 22 graus. Também 22 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 20 graus. Na região central, em Santa Maria, 22. Em Torres, litoral norte gaúcho, 21 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 20 graus. E a gente vai para mais um bloco que é todo seu. Isso mesmo, você tem vez, tem voz, pode dar a sua informação, sua opinião, né? Aqui na telinha da TV Novo Tempo, tá na tela para você aí o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Pode mandar um áudio se você desejar dar aí o seu recado em áudio, se quiser mandar um vídeo pra gente, uma foto ou simplesmente escrever, faça isso, viu? Nossas redes sociais estão inteiramente à sua disposição. Nós vamos agora para a tela e vamos ver algumas das mensagens que chegam aqui. O Rogério Santana está participando de Cachoeira do Sul. Para ver como em Cachoeira a comunidade, políticos e lideranças são acomodados, estamos sem uma ponte em condições, sem estrada 100% para Rio Pardo. E está tudo bem, nenhuma mobilização popular. Parabéns, Rio Pardo, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela participação com a gente. É isso, né? A gente está precisando de mais mobilização nesse sentido. Sem mobilização, a gente sabe como funciona, né? Temos visto já esse filme em muitas situações diferentes, sem uma pressão das comunidades, aquilo que é do interesse da coletividade termina não saindo do papel, né? Então, é importante que haja aí essa pressão para ter a finalização da 403, para ter também, enfim, início de obras da Ponte do Fandango, que está com vários problemas e gerando transtornos para a comunidade, né? Marlene também está com a gente. Sobre a leptospirose, como passar pano nas outras compras que não podemos molhar, por exemplo, farinha. Obrigado, Marlene, pela sua participação com a gente aí e pelo recadinho. Já já a gente vai trazer aí mais informações, mais detalhes sobre esse alerta. Gente, a empresária Lourdes Stendorf é a nova presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul. Já na ativa, ela assumiu como prioridades ter os lojistas mais próximos da entidade e também disponibilizar mais cursos, mais qualificação aos comerciários. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul, desde o início de maio, está sob nova direção. A presidência é da empresária Lourdes Stendorf, que está conosco para nos detalhar um pouquinho e conversar com a gente sobre o que pretende, planos e projetos. Lourdes, você já fazia parte da diretoria da CDL, então já sabe o andamento dos processos por aqui, só que agora, como presidente, como é que é para ti estar nesse cargo, nesta função? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa CDL. Bom, o meu maior desafio como presidente é aproximar o nosso lojista, o nosso associado da nossa CDL. A CDL é uma entidade que ela é para o lojista cachoeirense, para o varejo. O nosso intuito é aproximá-lo de maneira que ele venha, que ele participe, porque todos os eventos realizados na CDL são para o lojista. Existe um foco principal de atuação, alguma meta específica que tu pretenda junto aqui à CDL em benefício dessa categoria? Sim, com certeza. Estamos sempre buscando novos conhecimentos para repassar, porque num momento de tanta incerteza política, tributária, a gente participa dos eventos e a gente percebe que o que está sendo trabalhado, principalmente, é a humanização. Existe muito de tecnologia, mas existe muito de humanização. O nosso colaborador é a nossa linha de frente. Então, essa participação do colaborador, juntamente na CDL, com treinamentos, é o que a gente mais oferece para o nosso associado. A CDL, ela não é só uma entidade que tem consultas de SCPC. Ela é uma entidade que ela oferece vários tipos de treinamento. A CDL tem vários eventos ao longo do ano para aproximar o lojista e para treinar, né, o nosso colaborador. Qualificação é um dos focos, resumindo. Resumindo, qualificação é o principal foco.
a qualificação do colaborador. Lourdes, também uma outra questão que eu gostaria de colocar contigo. Cachoeira do Sul tem muitos lojistas locais, eu acredito que esse seja o principal foco da CDL, são os maiores associados da Câmara de Dirigentes Lojistas. Mas Cachoeira do Sul também está crescendo e tem vindo muitas empresas de fora também. Como é que se estabelece essa relação? Cachoeira realmente está crescendo e nós procuramos efetivamente essas empresas novas, convidamos para participarem da nossa CDL, para vir conhecer, né, a nossa CDL aqui. Então, eu sempre digo, o que a CDL quer é buscar a aproximação do nosso varejo, descobrir as demandas com esse contato para poder tentar solucionar. É bom, então. Lourdes, obrigada pela participação, por esse primeiro contato. Seguramente voltaremos a conversar mais vezes. A Lourdes está recém começando esta jornada, né? Sucesso para ti, viu? E para a tua diretoria. Exato, Helena. Muito obrigada a todos. Daniel, aí então, diretamente aqui da CDL, um primeiro bate-papo, um bate-papo inicial aí com a nova presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Lourdes Steindorf, nos detalhando um pouquinho o que pretende e qual o perfil de atuação que pretende adotar à frente da entidade. Contigo. Muito obrigado, Helena, pelas informações. Gente, o perfil das gaúchas detentas foi divulgado. Segundo a pesquisa, a maioria são mães e mais da metade foram presas por envolvimento com drogas. Francisco Bastos fala disso agora no quadro Opinião. O nosso país nos últimos anos vivencia uma divisão muito grande. Nós temos lados definidos e, infelizmente, isso gera conflitos constantes. E uma das questões que sempre um lado ou outro ou defende ou acusa, enfim, é em relação à violência. Mas nesse conjunto da violência, nós temos a questão prisional, a questão carcerária no Brasil. Nós somos, por incrível que pareça, o terceiro país do mundo em número de presos. Isso significa um universo de mais de 600 mil detentos. E nesse universo, digamos assim, sombrio, 50 mil ou mais de 50 mil são mulheres. Quando nós temos, as pesquisas todas mostram que em torno de 50% dos lares brasileiros são liderados por mulheres que fazem a sua manutenção, que trabalham, enfim, dá para imaginar a consequência disso em todos esses lares, essas estruturas familiares, em relação a essas pessoas, essas mulheres que estão presas. Como ficam os filhos, alguns recém-nascidos, outros de pequena idade, que já são colocados, afrontados, digamos assim, por todo tipo de crueldade que a vida nessas condições apresenta. Mas o que eu queria focar muito é nessa questão das mulheres, das detentas. Recentemente saiu uma pesquisa aqui do Governo do Estado, da Secretaria da Segurança, em relação ao quadro, ao perfil das detentas no Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 2.000 mulheres que estão presas e em presídios, um presídio maior, que é o Madre Pelletier, em Porto Alegre, mas também em outros presídios, né, no interior do estado. E os dados, eles mostram que dessas mais de 2.000 mulheres, mais de 80% têm filhos. E um dado também que chama atenção é que em torno de 50% delas foram enquadrados em alguma questão relacionada com as drogas. Na primeira situação, a gente já comentou, mas vale também colocar novamente, onde estão essas crianças, né, de 80% das mães, o que estão fazendo? Naturalmente, estão expostas a serem captadas para o crime, não na sua maioria, mas em grande parte, porque estão ali à disposição, em péssimas condições, e colocadas, né, à disposição de quem quer usá-las para outros tipos de crimes. Certamente essas mulheres elas foram captadas, geralmente em regiões de alto problema social que nós temos, e isto faz com que elas, né, acabem recebendo ordens e fazendo o que se identifica como trabalho sujo fora das prisões. E acabam sendo
presas também. Então, já estão numa condição de vulnerabilidade e isso acrescenta-se ainda mais em relação às suas famílias. Ninguém está aqui defendendo, achando que não precisa haver a repressão, as punições, enfim. Não é isso que está se dizendo. O que precisa ser feito é o Estado assumir o seu papel, que ele é muito negligente, especialmente em regiões em que nós temos problemas sociais enormes. O Estado não se fazendo presente, alguém ocupa esse lugar. E, lamentavelmente, no Brasil, e não é só nas favelas do Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul também, esses espaços são ocupados pelas facções. E isto é um passo para toda a violência que nós temos na sociedade. Enganam-se aqueles que imaginam que tem que punir, que as cadeias têm que ser, né, como nós tínhamos na Idade Medieval. Violência gera violência. Tá? E o que precisamos é justamente termos ações amplas para que toda a sociedade possa se sentir protegida e que garanta para todos a sua cidadania o mais amplo possível. Diferente disso, nós vamos ter um crescente problema de violência, um problema maior em termos de estrutura social e que já vimos em outros países, inclusive aqui da América Latina, de que chega a um determinado ponto de que isso fica praticamente sem solução. O que nós não gostaríamos que chegasse a este ponto em nosso país. Boa tarde. E amanhã de tarde não vai ter vacinação aqui em Cachoeira do Sul. Todas as salas da Rede Municipal de Saúde vão estar fechadas. A orientação é da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde para a manutenção do sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações. Nesse turno, as equipes vão digitar as doses já aplicadas para atualização no novo sistema. Quem precisa se vacinar deve procurar um posto na tarde de hoje ou então amanhã de manhã. Os demais serviços, como consultas médicas, consultas de enfermagem, agendamento habitual dos procedimentos, não vão ser afetados, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Cachoeira do Sul ficou muito abaixo da meta na campanha de imunização contra a gripe, alcançando apenas 44% de cobertura vacinal da população-alvo. Para você ter uma ideia, a meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. A campanha encerra amanhã, mas a população pode procurar as unidades de saúde para se vacinar contra a influenza enquanto tiver vacina disponível. Os números registrados em Cachoeira estão na mesma média registrada no estado, que contabilizou 44,59% de cobertura vacinal contra a gripe. Lembrando que amanhã, apenas à tarde, as salas de vacinação estarão fechadas, retomando o atendimento normal nos dias seguintes. A vacina da gripe está disponível na EAP Central, junto ao prédio do INSS, EAP do Centro Social Urbano, na SF do bairro Promorar, Carvalho, Barcelos, Tupinambá e também no bairro Ponte Verde. A Vigilância Epidemiológica de Cachoeira do Sul emitiu alerta para a população cachoeirense em função do aumento no registro de casos de leptospirose, doença infecciosa transmitida pela urina do rato, que pode causar sintomas graves e até mesmo internação em UTI. 4 casos confirmados em curto espaço de tempo e 1 ainda em investigação motivaram esse alerta. Thelma Tomás traz detalhes direto do Departamento de Vigilância em Saúde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Nunes, e para quem nos acompanha em casa, estou voltando com essa voz bem estranha, vocês devem estar percebendo que eu ainda estou rouca, retornando aí depois de me recuperar, ainda em processo de recuperação, melhor dizendo, de uma H1N1, uma antiga conhecida que voltou, contudo não voltou de brincadeira. Dando um testemunho pessoal aqui, fica a dica, inclusive, para quem não se vacinou, a campanha de imunização contra a gripe termina amanhã, mas os postos de vacinação continuam ofertando a vacina até o fim dos estoques, né? Então, corre para o posto de vacina, porque mesmo vacinada a coisa não foi fácil para mim. Mas o tema hoje não é esse, o tema hoje é leptospirose. Eu estou aqui no Departamento de Vigilância em Saúde, do meu lado está a Andréia, que é coordenadora da epidemiologia em Cachoeira. Um alerta importante com relação a esta doença, que colocou Cachoeira também nesse mapa aí de alerta contra a leptospirose, né, Andréia? 9 casos suspeitos, 4 confirmados, uma doença preocupante que atinge diretamente, no primeiro momento,
ao sistema renal e que pode ser prevenida com alguns cuidados básicos. Aí a doença que é contaminada por meio da urina do rato, né, que atinge a população, principalmente em situações de alagamento. Vamos dar um serviço aí para o pessoal se prevenir contra essa doença. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, lembrando que a leptospirose ela é uma doença que as pessoas podem desenvolver sintomas leves, né, até ter quadros graves, necessitando de internações, inclusive em unidades de terapia intensiva, né, inclusive internações em UTI. Nós estamos num momento, né, de número de investigações aumentadas, então a gente está fazendo esse alerta para a população lembrar dessa doença e dos cuidados básicos dentro dos seus ambientes domésticos. E lembrar também que essa leptospirose ela é uma doença transmitida por uma bactéria, a leptospira, e ela é transmitida principalmente pelo rato, pela urina do rato. Então, uma das formas, vários mamíferos são os vetores, né? Mas o principal e o mais conhecido é o rato. Uma forma da gente eliminar, então, o risco de contaminar os ambientes é eliminando as formas de acesso do rato aos alimentos, né? Andréia, a gente falando aí sobre como ocorre, né, a contaminação, como evitar essa contaminação. A gente sabe que o rato é o principal vetor, como tu mesmo disseste. Como evitar a questão do lixo, a questão do contato com a urina do rato, né? Sim. Bom, então, nas residências, o que todas as famílias podem fazer é ter um cuidado, não deixando resíduos, restos de alimentos, limpar bem a cozinha, não deixar armazenado nenhum lixo dentro da residência. E muitas vezes a gente já tem ali os sinais do roedor, né, ou são as fezes. Então, nestes ambientes onde a gente está percebendo sinais roedores, ou uns ambientes após uma enchente, por exemplo, após um alagamento, a gente tem que entrar em contato somente depois que tiver com equipamento de proteção, né? Estar protegido, né? A gente tem que fazer este cuidado com a bota, a luva e máscara, né? Porque ao manejar, ao varrer esses ambientes, a urina do rato, essa leptospira, ela pode ficar no ambiente, a gente pode inspirar, né? Não é só através do contato das mãos, mas também pela respiração que a gente pode se contaminar. André, com relação a embalagens, compras de supermercado, de ração, enfim, são ambientes que a gente sabe também que, eventualmente, há circulação de ratos, de animais. É preciso fazer higienização, como se fez na época da Covid, lavar as embalagens, passar álcool gel, alguma coisa assim, nesse sentido também, para se prevenir? Bom, a recomendação para a prevenção de várias doenças é que, quando a gente chega em casa, a gente tire daquela embalagem que foi manuseada tanto no transporte como ali durante a exposição para o comércio. Então, que a gente tire e tenha os potes limpos na residência. Assim como os alimentos que a gente vai colocar na geladeira. Tem as formas adequadas. Tirar das embalagens, do saquinho que veio aquele grão, né? Inclusive as verduras. A gente tem que tirar, lavar e usar os potes e equipamentos para essa limpeza, e inclusive para esse armazenamento na geladeira. Então, o recomendado é, se precisar guardar nas embalagens que vier do mercado, estes grãos, que a gente passe um pano com água sanitária, né, numa solução baixa, né, numa diluição baixa. E aí a gente vai estar seguro. Sinais de que eu posso estar contaminado com a leptospira. Qual é o sinal, o primeiro sinal da doença, né? Como é que eu posso identificar que, eventualmente, eu possa estar com algum sintoma da leptospirose? Bom, ela é uma doença infecciosa de início abrupto, que a gente chama, né? Então, vai ter uma febre de início abrupto, né? De repente, a pessoa vai estar febril, vai ter dor de cabeça, dor musculares, e principalmente nas panturrilhas. Algumas pessoas, quando percebem, os sintomas já estão tão avançados que ela já pode estar, inclusive, com os olhos amarelados, né? Então, a gente, na suspeita, sempre tem que procurar um médico, procurar um atendimento, e o principal é prevenir.
Agradeço ao André, então, pelas informações. Daniel Nunes, retorno contigo para o estúdio, trazendo, então, essas informações diretamente aqui do Departamento de Vigilância em Saúde. Cachoeira do Sul em alerta também com os cuidados com a leptospirose. 4 casos confirmados, lembrando que não só nos ambientes de trabalho e nos ambientes domésticos, esse cuidado redobrado aí com a limpeza e o acúmulo de lixo, para evitar a circulação desse vetor, que é o rato transmissor da leptospira, mas também nos ambientes de lazer, como destacou a enfermeira André aqui, nas pescarias. Importante lembrar que, aos primeiros sintomas, é necessário buscar o atendimento médico, já que a manifestação da doença começa leve, mas tem uma progressão muito rápida. Essas são as informações, então, direto aqui do DVS. Muito obrigado, Thelma, pelas informações muito relevantes. Importante que a gente tenha atenção, né, um cuidado nesse sentido aí na nossa casa, não deixar lixo acumulado, cuidar para não ter nenhum rato tendo acesso ali, né, porque é o principal vetor, principal transmissor aí dessa doença, né? E também comércio da cidade, aí, mais atenção, mais cuidado, para justamente a gente não ter daqui a pouco um surto da doença. Então, casos confirmados, 4, né, aí num curto espaço de tempo. Participação do telespectador aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aqui para o nosso último bloco de interatividade. Está com a gente a Dália Oliveira, mandando boa tarde. Obrigado, Dália, pela companhia com a gente lá no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Está por aqui também a Jurema Barcelos, dizendo boa tarde, estamos assistindo o jornal. Obrigado, Jurema. Tudo de bom aí para ti, para tua família, viu? O Gelson Eliane Cruz, boa tarde, assistindo hoje de Gravataí, município aí da região metropolitana de Porto Alegre. A Suzana Hernandes também está por aqui, a gente agradece pelo recadinho. Bora para a tela, vamos ver mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. A Ellen sabe informar se quem está com sintomas gripais pode fazer a vacina contra H1N1 ou precisa melhorar bem? Obrigado, Ellen, pela participação. Olha, nossa equipe perguntou isso hoje de manhã e a resposta que nós recebemos de autoridades de saúde aqui do município é que, desde que a pessoa não esteja com febre, ela pode fazer a imunização sem problemas, tá bom? Quem mais? Ivaldo Rosa está participando aqui. Quero destacar que o Passo do Moura está abandonado, estrada esburacada e muito lixo. Obrigado, Ivaldo, pela participação e pelo relato que você nos faz, tá? A Ana Cláudia também está participando por aqui, ela é aqui de Cachoeira do Sul. A saúde de Cachoeira está um caos, os exames via SUS são demorados, pessoas precisando dos exames. O prefeito deve investir em saúde, atendimento e exames. Reivindica aqui a Ana Cláudia. Muito obrigado, Ana, pela participação. Temos aqui também a participação do Adair. As ruas que serão asfaltadas são onde passam os ônibus? Tem ruas asfaltadas, não acabadas? Como fica agora? Muito obrigado, Adair, então. Ele questiona, então, se as ruas que vão ser asfaltadas são somente aquelas onde passam os ônibus e sobre as ruas asfaltadas que ficaram aí pela metade, né? Como é que vão ficar? Se a prefeitura vai dar vai fazer algum esforço, algum mutirão? Fica o questionamento, quem sabe a gente busque resposta, tá bom, Adair? Muito obrigado aí pela sua participação. Nossa equipe está sempre de olho aí nos questionamentos dos telespectadores, justamente para a gente apurar e trazer resposta aqui na programação da TV Novo Tempo. Inclusive, você de casa pode continuar sugerindo reportagem, sugerindo entrevistas, fique à vontade para mandar mensagem aí nas nossas redes sociais ou então no nosso WhatsApp 51997697129. E o NT Sul de hoje já está chegando ao fim. Em facebook.com/TV Cachoeira você continua acompanhando as nossas notícias e pode, inclusive, rever as reportagens. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente tem encontro marcado, é o meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma abençoada tarde para você, continue na Novo Tempo e a gente se vê amanhã. Tchau!